Olá, bom dia, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje eu quero falar com você sobre uma coisa importante. Por que Deus permitiu que Adão pecasse, né? Por que Deus permitiu que Adão pecasse? Bom, essa pergunta algumas pessoas usam como se Deus fosse culpado até pelo pecado de Adão, que é uma blasfêmia, né? Na verdade, as pessoas têm essa dúvida porque Deus é todo-poderoso e acreditam que Deus sabia que Adão ia pecar e que por isso mesmo Deus deveria impedir o pecado de Adão, exatamente porque o pecado é contra a vontade de Deus, certo? Então, se você pensar dessa forma, você não vai entender por que Deus permitiu que Adão tivesse escolha, né? Mas se você entender que Adão foi criado como um ser moral, né? Assim como Eva também, assim como Deus, né? A imagem e semelhança de Deus. Deus é um ser moral, ele não é um ser sem limites, moral. Ele, embora seja infinito, ele coloca limites a ele mesmo. Por exemplo, Deus não pode negar a si mesmo. Deus não pode rejeitar um pecador que se arrepende e aceita Jesus. Então Deus coloca limites a ele mesmo. Por quê? Porque é um ser moral. E o homem, quando veio ao mundo, ele não tinha nenhum limite. O único limite que o homem tinha era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo? Então, como o homem, sendo um ser moral, ele precisava de pelo menos um limite, e Deus estabeleceu esse único limite para ele, né? E a morte veio porque quando o homem quebrou a moral, né, esse único princípio moral que ele tinha, ele se tornou um ser imoral e, portanto, incapaz de conviver com a santidade de Deus, que é uma santidade baseada realmente em separar-se do mal, né, e estar de um modo que está ligado a uma condição moral também. Mas além disso, Deus também deu liberdade ao homem. Deus não violenta o homem, Deus dá liberdade ao homem, né? E nessa liberdade, às vezes nós não conseguimos entender por que Deus daria liberdade a uma pessoa para fazer alguma coisa contra a sua vontade, né? Então vamos pensar que a liberdade, ela é o maior ato de amor que existe. Entretanto, a liberdade tem riscos, né? Todas as coisas possuem riscos, e a liberdade é uma das coisas que possui risco, certo? Vou te dar um exemplo, né? Imagine que você tem uma conta bancária, né? Você tem uma conta bancária e você consegue sacar dinheiro no caixa ou no caixa eletrônico, né? Mas já existem aplicativos para fazer todas as transações online, né? Ou seja, seus dados ficarão online, as pessoas poderão ter acesso àqueles dados, seja lá quem for, não sei, né? Ou para o bem ou para o mal, ou legalmente ou ilegalmente, alguém poderá ter acesso aos seus dados. Mas são dados parciais, porque quando você saca dinheiro, a pessoa não está te seguindo, então você tem uma liberdade. Claro que isso tem riscos, porque algumas pessoas usam mal essa liberdade e outras usam bem, né? Então, no que usam mal e no que usam bem a liberdade oferece riscos. Mas digamos que algum dia alguém cisme de acabar com o dinheiro de papel, a moeda propriamente dita, e queira cismar de inventar o dinheiro somente virtual, como já existe até. Esse dinheiro virtual fica com seus dados guardados. Os dados que são, ou pelo menos as contas, as transações, vão ficar com seus dados guardados. Qual será a sua liberdade? Tudo que você comprar será registrado. Ou seja, você não poderá fazer nada, né, que seja da sua própria privacidade, seu mesmo. Você não poderá fazer nada porque estará com a sua privacidade exposta a quem tiver acesso àqueles dados. Então, as pessoas não gostariam de ter sua liberdade violada por uma questão bancária, por exemplo, né? E existem outras formas de violar a liberdade. Esse é só um exemplo que eu estou dando que é bem prático e pode acontecer hoje. Ou seja, embora seja até, digamos assim, entre aspas, né, mais seguro que haja controle e tal, né, é mais viável, mais desejável que se cultive moralmente a liberdade. Por isso que o homem é um ser moral. A moral implica em liberdade.
porque a liberdade não é irresponsável, né? Então, sendo o homem moral, ele também é um ser responsável e ele precisa de liberdade para exercer essa moralidade. Por isso que Deus permitiu, em tese, não permitiu, né? Sabendo, né? Deixou, né, que o homem tomasse a decisão entre viver ou morrer, entre comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal ou não comer, porque o homem é um ser moral e a moral ela só se realiza com liberdade. E o próprio homem só se realiza, só evolui, digamos assim, evolui no sentido de melhorar de vida, melhorar de pessoa, melhorar de personalidade e de caráter, de tudo, né? Ele só melhora, né, através da liberdade de poder fazer suas escolhas. Então a importância da liberdade está aí. Imagine que você seja uma pessoa que fosse controlada por um governo totalitário e que quisesse saber todos os passos que você dá. Quando você discordasse de alguma coisa, você estaria perdido, não é? Deus não é assim, Deus não é totalitário. Ele é soberano, mas não totalitário. E ele te dá a possibilidade de viver com liberdade. Por isso, né, que Deus permitiu, de certa forma, mesmo sabendo que Adão ia pecar, não interviu na decisão de Adão, porque Deus não violenta ninguém. Deus abençoe.